Meus irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo da noite de hoje, de número 31, tema A Oração, capítulo 3, Nosso Lar, de Chico Xavier, o livro. Então aqui, dando sequência, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que numa faixa que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Longos séculos de escuridão. Então, é muito profundo isso. Porque realmente, nós, por nos encontrarmos aqui na Terra, nas condições de expiação e provas, porque muitos séculos nos encontramos na escuridão. Muitos séculos nos encontramos na escuridão. Na escuridão da ignorância dos desígnios de Deus, dando as costas às leis do Criador. Porque quantas pessoas aqui na Terra, porque usam uma camisa de grife, de marca, uma calça. Quantas pessoas, milhões de pessoas aqui na Terra, porque nasceram num berço tal, melhor que o outro, acham que são melhores que os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo, dono de tudo que nós desfrutamos aqui, Ele há 2000 anos atrás aqui na Terra esteve e nem um travesseiro tinha para encostar a cabeça durante o período de sua andança pregando as leis do Criador. Então aqui na Terra tem esse negócio de status, de grife, tem esse negócio de sobrenome, não é? A família, nossa, ele é da família tal, nossa, ela é da família tal. Eu te faço uma pergunta, eu costumo dizer sempre aqui, por acaso, às vezes que você foi em algum velório, você percebeu se o caixão havia ali naquele caixão gaveta? Caixão não tem gaveta. A única gaveta que existe no caixão é para guardar o pé junto. O pé junto é aquele que eles põem ali dentro, ali com os pés juntinhos, lá no fundo. Durinho, 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 durinho. Aquilo ali chama pé junto, lá para a terra do pé junto. Mas você não vê gaveta no caixão. Para que gaveta, Luiz? Para guardar casa, carro, fazendas, diplomas, nome, brasões, títulos e mais títulos, e heranças e mais heranças. Você não vê.
nem a roupa do corpo defunto leva. Nem a roupa do corpo o espírito leva com ele. Pois a roupa fica, a metade da roupa, né? Fica ali no cemitério, consumida também no chão, conforme o corpo é consumido. E outra, as pessoas acham que o defunto, ele vai bem vestidinho, né? Vai não. Sabe aquela roupa que você leva lá na funerária para eles vestir o corpo do seu parente que faleceu? Você sabe? Eu estou dizendo isso embasado na conversa que eu tive com um amigo meu que trabalhou numa funerária aqui em São Sebastião do Paraíso. Eita, agora complicou, hein? Aquela roupa que você leva lá, veste mamãe, veste papai, veste filhinho, veste o meu boneco. Sabe aquela roupa? Eles cortam só a manga da camisa, veste só aquela manga da camisa aqui no braço. Eles cortam aquela brusinha, só a parte da frente, tampa aqui na frente aqui. A parte de trás fica encostada no jornal. O resto eles tampam tudo com aquelas flores, aquelas margaridas que tem fedido. E tem muitas pessoas que ainda acham que tem cheiroso. Deus que me livre. Agora, por que eles tampam tudo com flores? Porque o defunto vai praticamente pelado. É abuso que eu estou dizendo? Arranca aquelas flores lá para você ver como é que tá ali o caboclo ali. Nasce pelado e é enterrado pelado. Porque nós não nascemos pelado? Nós somos sepultados também pelado. Ah, mas não é possível. Faça o teste uma hora com o seu parente aí. Faça o teste para você ver. Nem o sapato que você leva. Porque sapato eles jogam tudo em uma cacheta lá na funerária e depois eles fazem doação lá para o asilo. Ou para outras obras de caridade. Ah, gente. Então nós precisamos parar com essa palhaçada de orgulho aqui na terra, de achar que nós somos melhores. Porque a pessoa mora numa casa boa, numa mansão melhor do que o outro, melhor do que o... Ninguém é melhor que ninguém, nós somos todos iguais. Tudo farinha da mesma saca. Essa é a verdade. Então, André Luiz, ele começa dizendo assim, ó, a essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Então, para quem algumas horas antes estava se alimentando de fezes, urina, grama, né, mato, raízes, pântano, né, o que ele encontrava pela frente lá no pântano, ele comia, e todos que estão lá, não é ele só não, André não. Aquele cheiro de enxofre, aquele odor, aliás, odor de enxofre, agora já se via num quarto de um hospital, recebendo uma sopa reconfortante e uma água límpida, né? Como se fosse um bálsamo divino, cheia de fluidos. Agora, olha que diferença. Agora, por que André ficou esses anos todos lá no umbral? Porque Deus quis? Não. Não, de jeito nenhum. Porque ele quis. Ele quis. O tempo
correspondente às atitudes, às ações e os comportamentos dele aqui na Terra, quando aqui esteve no corpo físico. Que corresponde essas energias até auto se desintoxicar nestas regiões inferiores. Por isso essas regiões são bênçãos, onde o indivíduo se desintoxica. Porque se ele não se desintoxica, ele não acorda. Ele não raciocina com bom senso. Então, olha só. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Então, imaginemos da seguinte forma: 9 anos praticamente, de 8 a 9 anos nas regiões umbralinas, sem sentir o gosto de uma sopa reconfortante. Você entendeu? Uma sopa de legumes. Enfim, legumes de acordo com o plano de nosso lar. 8 anos para 9 anos sem sentir o gosto de uma água mineral, né? Potável. Imagine só tomando no lugar de água, urina naqueles poços, naquelas valas. Os alimentos eram, você pode achar um absurdo, mas eu já passei por essa experiência nas regiões umbralinas, quando lá estive e que passei por essa situação durante 13 anos aproximadamente. A maioria dos seres lá se alimentam de fezes e de urina. E de plantas, quando acham grama, a pessoa fica de 4, como se fosse um animal, comendo grama, comendo raízes de árvores seca, porque as toxinas são tão grandes naquelas regiões que as árvores crescem até uma certa altura e morrem. A grama cresce e morre. Tudo sequidão. Aí você me diz assim, mas a árvore cresce lá? Grama cresce lá? Que isso? Que sabemos, árvore, grama cresce aqui na Terra, Luiz. Na espiritualidade, não. Oh, meu Deus do céu. É lógico que cresce lá também. Pois aqui na Terra, tudo que existe aqui na Terra é uma insignificante cópia de tudo que existe no plano espiritual, na erraticidade. Lá é uma outra dimensão, uma dimensão onde abaixo dos teus pés existe terra fértil, pântanos, lagos, montanhas, crateras, vulcões, igual aqui na Terra. Matas, árvores, pássaros, animais, bichos de tudo quanto é espécie. Nada diferente aqui da Terra. É uma outra dimensão. Você olha para o céu simbólico, mitológico, céu mitológico, porque céu é mitológico.
o termo. Você vê estrelas, você vê constelações, planetas. Você não prestou atenção aqui, prestou atenção com todo respeito. Que o amigo aqui disse para André que o sol que banha lá é o mesmo sol que banha aqui a Terra. É o mesmo sol. É o mesmo sol. Tem um dado momento aqui no livro No Nosso Lar que de repente André Luiz escuta um barulho de avião enorme. E ele fica assustado com aquele barulho, olhando. E se não me falha a memória, parece que ele vê um avião passando. E ele interroga um benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual explicou para ele que nosso lar encontra-se na rota aqui das aeronaves aqui na Terra. Então as aeronaves e os aviões passam sobre nosso lar. Mas não afeta eles? Não, eles estão em outra dimensão. Como, por exemplo, toda vez que o teu filho, teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó vem te visitar, você consegue vê-los? Não, né? Eles estão em outra dimensão. Então, para nós existe a parede, não existe a parede aqui de casa? Por um acaso alguém foi preciso você abrir a porta da sala para algum espírito entrar aí na sua casa? Nunca, né? Você nunca teve que se preocupar em ter que abrir uma porta para um espírito entrar. Porta física, que eu quero dizer. E, no entanto, a tua casa é cheia de espírito. Benfeitores espirituais ou malfeitores, de acordo com as tuas vibrações. Agora, como que os espíritos adentram a nossa casa física? Através da nossa casa psíquica. É através da nossa casa psíquica. Você tem aí dentro da tua casa os espíritos que você amealhou durante o teu dia de trabalho, na rua, através do teu comportamento, tuas atitudes. Agora analise. Como foi o teu comportamento durante o dia? Ótimo. Então você tem seres ótimos aí do teu lado. O meu comportamento foi péssimo. Então toma cuidado, porque esses espíritos vão te dar um trabalhinho durante a noite para você dormir. Ora, gente, é semelhante atrás de semelhante aí. Aí você diz assim: mas Deus não vai deixar que esses espíritos atrapalhem a minha noite. Não é Deus, nem Jesus. Não é Bezerra e nem Euribarçanufo que vai te livrar você desses espíritos sofredores que você angariou durante o dia. É você mesmo que vai ter que se conciliar, se reconciliar com esses espíritos. Mas como reconciliar? Você não os atraiu? Por quê? Você os atraiu de que forma? Então pense o que você fez e procure se retratar. Procura pedir perdão. Pedir perdão, pedir desculpa, orar por eles, meditação, uma prece no celular. Vai aí no teu celular e procura lá Passe Equipe Dr. Bezerra de Menezes por Ari Lima e põe ali no celular aquele passe, né? Para tocar, aquele passe magnífico, e você se deita, medita, né? Vai rezar também, vai pedir,
Porque se você não se reconcilia com esses seres pedindo perdão, eles não deixam você dormir. E depois, no outro dia, você ainda levanta nervoso ou nervosa, bate o carro lá na esquina, culpa o outro, chega no serviço azedo ou azeda, achando que todo mundo tem culpa no que você passou durante a noite. E ninguém tem culpa de nada. A única pessoa culpada é você. Ei, gente, as leis de Deus são sábias. E a gente tem que ter conhecimento para a gente lidar com a situação. Não é? Então, mais um pouquinho só para a gente encerrar o vídeo. Então, aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. André não sabia dizer que espécie de sopa era aquela oferecida a ele. Se alimentação sedativa, se remédio salutar, novas energias amparavam-me. A alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Olha que maravilha. Que maravilha, não é? Que espécie de sopa era aquela? Eu não sabia. Se alimentação sedativa, se remédio salutar, eu não sabia se era uma alimentação sedativa, se era um remédio salutar, mas novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. No espírito. Então eu não sabia se era um sedativo, se era um medicamento, eu não sabia. Mas ele sentia profundas comoções, né, que vibravam no seu espírito. Para quem algumas horas antes se encontrava lá nos pântanos, nos vales de sofrimento. Que sensação mais gostosa. Eu digo isso porque passei por isso e eu sei, eu tenho noção dessa sensação. Quando fui resgatado dessas regiões umbralinas, eu me encontrava em cima de uma ponte, como se fosse uma ponte de terra, na boca de um vulcão, que eu olhava lá embaixo, eu via que a lava do vulcão que subia e consumia aquela ponte de terra, e eu caía lá naquele pântano, na cratera do vulcão, e eu era consumido também pelaquela lava do vulcão, e de repente eu me via lá em cima novamente. O processo é repetitivo, 24 horas incessantemente, ininterruptamente. De repente eu me via novamente em cima daquela estrada de novo, como se nada tivesse acontecido, com o corpo tudo queimado. De repente a lava do vulcão vinha e consumia aquela ponte novamente, e eu caía. E de repente eu me via novamente 24 horas. Isso era repetitivo. Até que um dia eu me ajoelhei e roguei a Deus amparo e proteção, porque eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. É a mesma história praticamente aqui de André. Eu vi quando uma carruagem surgiu, 2 cavalos brancos numa carruagem com 2 condutores, como se fosse aquelas carruagens do século 17, 18, né? Eu vi quando aquela carruagem surgiu entre as nuvens, numa outra dimensão, é lógico, mas eu vi e eu pude ver a uma distância que essa carruagem se encontrava, eu podia ver
esses dois condutores e vi quando um condutor apontou o dedo na minha direção. Um deles é aquele lá, ó, e apontou. Um desses condutores desceu volitando até uma certa altura, jogou uma rede como se fosse uma tarrafa na minha direção, me laçou eu todinho como se fosse um peixe, me içou, me abraçou e me pôs dentro, na parte traseira dessa carruagem. Disseram assim, tem mais um, olha lá. Desceram, içaram mais um, colocaram assim do lado, ainda olhei para ele assim, e depois eles viraram aquela carruagem e entraram numa neblina muito densa. E quando eles entraram naquela neblina, eu me apaguei. E dali em diante, eu não me lembro mais nada. Eu desmaiei. E eu não me lembro mais nada, mas eu estava com o corpo todo queimado. Daquelas árvores dos vulcões, do vulcão. E eu só fui recordar depois, quando me levaram para reencarnar. Que eu pude ver o meu pai e a minha mãe num casebre na roça onde eles moravam. Que eles me apresentaram em espírito os meus pais atuais, né? E me disseram, esses aceitaram ser seus pais nessa existência. Aí um amigo chegou e me disse, por que o senhor não deixa para reencarnar depois do ano de 2000? Porque eu sou de 69, mas isso aconteceu em 1967. Essa visita, a primeira visita ao casal, meu pai e minha mãe. Aí eu falei para esse amigo, não, comigo não é assim. O que tem que ser feito hoje é hoje, não vou deixar para o ano depois de 2000, não. Vou reencarnar agora. Isso era em 1967. Quando foi em 1969, né, eu nasci. Olha só para você ver como são as coisas. Então, isso é uma bênção. Luiz, mas como que você se lembra? Não, mas eu não estou dizendo nada para você aqui, não. Eu me lembro de muito mais coisas. Eu me lembro de muito mais coisas. Se eu disser para... Olha, se eu resolver contar aqui as histórias que eu me lembro de existências passadas, dá uma enciclopédia, dá 10, 20, 30, 40, 50 vídeos. Não dá para gravar tudo. Então, eu penso que lembrar do que eu consigo me lembrar não passa-se de uma expiação. Porque eu consigo me lembrar de tanta coisa. Às vezes eu bato os olhos na pessoa, eu vejo a pessoa, não de agora, mas eu vejo aquela pessoa ali há 2, 3 séculos atrás. E eu tenho que ficar calado. Eu vejo situações hoje em dia que eu não aceito, mas eu respeito. Eu convivo com situações que eu não aceito, mas eu respeito. Porque o respeito é um dos atributos importantíssimos à evolução, porque sem respeito não há evolução também. Você concorda comigo? Se não houver respeito, não há como evoluir. Porque imagine, eu chego, quebro a tua casa, quebro a casa do vizinho, quebro a casa do vizinho de cima, de baixo, da frente, vou quebrando casa de todo mundo e matando todo mundo. Falta de respeito? Faltando respeito para com as pessoas?
Eu tenho esse jeito? Nós temos esse jeito de agir dessa forma? Isso é por respeito. Isso não é progresso. Isso é animalidade. Seres que agem dessa forma têm que ser trancafiados na penitenciária. Tem que ser sedado no hospital psiquiátrico. Então nós temos que respeitar. Mas não significa que a pessoa que respeita, ele aceita. Mas você não aceita? Não. Mas eu já respeito. Isso é o que importa. Porque de tanto respeitar, um dia, na evolução, na eternidade, eu aprendo a aceitar. E aceitar é uma questão de evolução. Então, eu ainda não aceito porque eu ainda não sou evoluído, porque eu ainda não presto. Então, vamos pro próximo vídeo, próximo dia.